as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Amém? Glória a Deus, pode se sentar. Essa base bíblica, ela vai esclarecer que muitas doutrinas erradas fazem no meio da sociedade. Essa base bíblica que nós lemos nos esclarece que a salvação é presente de Deus, porque dom, a palavra dom significa presente. Salvação é presente que Deus deu, e quem quer pega e se esforça para perder. Salvação é presente. Não é por nossas obras, não é por nossos esforços, não é por nossas qualidades, não. É porque Deus nos amou e nos presenteou com salvação para todo aquele que crê. Para que nós assim andássemos em boas obras. Andamos em boas obras porque somos salvos. Não fazemos boas obras para ser salvos. Aqui entra um grande engano de muitas doutrinas enganosas e religiões erradas, que ensina as pessoas a fazer obras para ser salvo. Não. Nós, o último versículo que lemos, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Nós temos um caminho de boas obras, porque a salvação de Cristo nos alcançou, nos presenteou com graça, favor, que nós não merecíamos, ninguém. Então nós não fazemos nada de bom porque somos bonzinhos ou porque queremos ser salvos. Não. Você pode fazer o que você quiser de bom, e não é isso que vai garantir a sua salvação. Vai garantir a sua salvação é você estar firmado no sacrifício ressurreto de Jesus Cristo. Jesus morreu e ressuscitou, pagou a nossa dívida de pecado com sangue, para que pudéssemos ser salvos. E através da salvação em Deus, em Cristo, nós somos livres para andar de boas obras. Não fazemos obras para ser salvos, mas fazemos porque somos salvos. Amém? Então essa base bíblica ela vai trazer luz para o entendimento de muitas doutrinas erradas que ouvimos por aí. Na outra aula nós começamos a falar sobre os livros que foi introduzido na Bíblia. Até nessa Bíblia, quando nós carregamos mais por meio da reforma protestante de Martinho Lutero, não carregamos esses livros, 7 livros a mais, mas algumas religiões e a Igreja Romana Católica carregam esses livros a mais que não são inspirados, por isso é chamado livros apócrifos, que é livros ocultos, escuros, não são considerados sagrados, mas por causa da tradição foi se introduzido esses livros na Bíblia da Igreja Romana. Nós falamos sobre alguns livros aqui na outra semana. Nós vamos falar dos outros 3 livros que faltam. Nós falamos de Tobias, falamos do livro de Judite e falamos dos 2 livros de Macabeus. Hoje vamos falar sobre o livro de Sabedoria, Eclesiástico e Baruque. Quais são os problemas que nós vamos ver que acontecem nessas doutrinas que seguem esses livros históricos, porém não são inspirados pelo Espírito Santo de Deus para usar homens. Esses livros são só livros históricos que algumas religiões acabam seguindo sem consultar os textos bíblicos originais
nós temos na nossa Bíblia os 66 livros que são considerados por toda a história da igreja, por toda a história da igreja ortodoxa, judaica, igreja primitiva. Os 66 livros são considerados santos, consagrados, inspirados por Deus. Estes a qual nós estamos estudando são livros históricos, não são livros para ser seguido as suas práticas. Isso é importante porque se você não entende, você acaba seguindo práticas que não provêm da vontade de Deus, é somente práticas históricas. Nós vamos ler aqui o livro de sabedoria, conhecido como livro de sabedoria de Salomão. Não tem aí na sua Bíblia, não tem, porque devido à reforma protestante, através de Martim Lutero, foi tirado esses livros que não são inspirados. Eu estou aqui porque tem uma Bíblia de estudo, portanto, a não ser que você tenha aí uma Bíblia da Vulgata Latina, que é a Bíblia católica, dessa versão, aí tem esses livros. Caso contrário, na Bíblia protestante cristã você não vai achar. O livro de sabedoria de Salomão, porque não pode ser seguido. Embora carregue o nome de sabedoria de Salomão, não foi Salomão que escreveu. O termo se chama pseudoepígrafo. O que significa isso? É um escritor que escreve um livro e, por ele não ser conhecido, ele usa o nome de um escritor famoso para colocar o nome nesse livro para ter um crédito. Então, esse livro, historicamente, pelos teólogos, não se compreende, não se confirma que foi Salomão que escreveu. Por quê? Por causa das heresias que se contêm neles. Estes livros que nós estamos entrando, que são os livros apócrifos, que são os 7 livros, eles estavam lá na tradução da Bíblia dos 70, da Septuaginta, que foi lá no ano 280 a.C., no período interbíblico, onde Deus não falava, e os judeus de língua grega traduziram a Bíblia grega para hebraica, para o grego, e introduziram esses livros históricos no meio. Por isso os judeus não aceitaram essas traduções. Por quê? Porque foi inserido livros históricos até de mitologia grega no meio. Por isso, os judeus certamente não aceitaram esses livros também, assim como a igreja cristã evangélica também não aceita esses livros. Mas é importante você saber para você não cair em engano. Olha o que diz o livro supostamente chamado de Sabedoria de Salomão, porque não foi Salomão que escreveu, aproximadamente no ano 100 a.C. No capítulo 3, versículo 6, vai dizer que a salvação vem por mérito humano. Olha só, já cai com total contradição o texto que nós acabamos de ler, de Efésios 2, versículo 8 em diante. Que aqui está dizendo que, capítulo 3, versículo 6, que a salvação vem por mérito humano. Diz: examinou como ouro e aceitou como holocausto oferta perfeita. O que está dizendo isso? Aqui o contexto todo do livro, desse capítulo, está dizendo que o homem foi examinado por Deus e por causa das suas ofertas, dos seus atos, ele foi aceito como oferta perfeita para a salvação. Isso é o que diz aqui no livro de sabedoria de Salomão, livro apócrifos, livro da cultura romana. Cultura grega que a cultura romana abraçou. Ninguém é salvo por sacrifício humano, por sacrifício próprio, não. A salvação, o texto que nós temos em Efésios, a salvação vem de Deus, é dom de Deus, é presente de Deus. Então, aqui nós já vemos uma primeira heresia nesse livro, que é trazer um ensino errado, que você se esforçando por meio do seu sacrifício, você é achado por Deus como sacrifício perfeito para a salvação, e não é isso. Por isso que
que é importante você estudar as culturas bíblicas que existem por aí, porque tem muitos erros introduzidos e levando uma nação inteira, às vezes, ao erro por conta de não examinar a palavra. Quando examinamos um pouco mais também, vai dizer que a alma já existia, capítulo 8, versículo 20, que a alma era boa e foi introduzida no corpo mau. Não é sobre isso. A Bíblia diz que Cristo já nos viu, Deus já nos viu antes de nascermos no ventre da nossa mãe. Então não é o nosso corpo que trouxe pecado para a alma, não. Foi o pecado que entrou no mundo e nós, por falta de sabedoria de Deus, nós caímos também no pecado. Mas não é o nosso corpo que trouxe pecado para a alma, uma alma santa e boa, não. Nós nascemos em pecado por causa do pecado original de Adão. E não como está dizendo aqui que nossa alma era perfeita e se corrompeu com um corpo corruptível. Não é sobre isso. Também vai dizer, no capítulo 9, versículo 15, que o corpo é uma prisão. O corpo corruptível pesa sobre a alma do homem e o oprime. Olha o que está dizendo. Isso aqui é uma cultura platônica, cultura grega, dizendo que o corpo é como se fosse uma cadeia da alma que oprime a alma. Não é a carne em si, esse esqueleto em si, essa matéria em si não pode nada contra aquilo que Deus criou. A Bíblia diz que foi o Senhor no jardim do Éden que soprou sobre nós, sobre o homem, o espírito de vida, e ele se tornou homem vivente. Não é o corpo que escraviza a alma, é o pecado que escraviza a alma do homem. E aqui está dizendo que o corpo é uma prisão e oprime a alma. Não é sobre isso. Está completamente errado. Vai dizer também que Deus criou o mundo, no capítulo 11, versículo 17, a partir da matéria. 11:17. Não será difícil para a mão onipotente do Senhor, que criou o mundo de matéria e forma. A Bíblia diz que Deus criou tudo. O verbo bara, que é do nada. Deus criou os céus e a terra. E do nada, Deus precisou usar matéria. Porque Deus é além da matéria, é além do tempo. Ele é atemporal. Ele não é sujeito à matéria. E aqui está dizendo que Deus criou usando matéria. Não, Deus foi quem criou a matéria. Deus não foi dependente da matéria para criar nada. Primeiro Ele cria. Ele criou a matéria para, através da matéria, fazer muitas coisas. Mas Ele não fez o mundo por meio de matérias, de algo palpável. Foi Ele que primeiro criou os céus e a terra. E aqui está dizendo que Deus está criando por meio de uma matéria. Não é isso. Precisamos ter entendimento. Vai dizer também neste livro que a matéria é a causa de todas as coisas. Capítulo 11. E as feras conhecidas, versículo 18, cheias de furor, criadas expressamente, respirando o hálito de fogo, expelindo vapor, lançando chamas aos olhos dos terríveis, capazes de matá-los com sua própria maldade, aniquilando o medo com seu aspecto. Está dizendo que as criações têm forma e vida própria, em todo o contexto desse capítulo 11 de Sabedoria de Salomão. E a Bíblia diz que nós fomos criados no Senhor, gerados no Senhor antes da fundação do mundo. Nós nunca fomos
independentes para fazer ou criar uma coisa de nós mesmos. Mas antes da fundação do mundo foi o Senhor quem nos gerou, antes da fundação do mundo e de entrarmos no ventre de nossa mãe. Então esses contextos desses livros estão completamente cheios de engano. No outro livro de Eclesiástico, que significa o livro da igreja, o termo eclesiástico significa o livro da igreja. Não é Eclesiastes, que é o livro de Salomão que tem na nossa Bíblia do Antigo Testamento. Não, é Eclesiástico, que significa o livro da igreja, que se conhece também como livro de Josué de Siraque ou Ben Siraque. Em algumas versões você pode achar esse livro por aí. E também vai dizer que os provérbios ali foram inventados pelo próprio homem, ele mesmo está dizendo. Capítulo 13, versículo 26, ele mesmo vai dizer: rosto alegre e sinal de coração festivo. A invenção de provérbios é muito trabalhoso para mim. O próprio escritor está dizendo que ele se esforça para inventar provérbios. Ou seja, ele está confessando e declarando que os provérbios aqui, neste livro de Eclesiástico, não é inspirado por Deus, mas ele mesmo está se esforçando para inventar provérbios. Então, como que eu vou me balizar a minha vida em um autor que ele mesmo está se esforçando por si só para entregar alguma escrita, para escrever alguma coisa? Ele não está revelando nada de Deus, mas ele está dizendo: é penoso, é trabalhoso inventar provérbios. É ele mesmo que está dizendo que os versículos aqui, os provérbios aqui colocados não foram inspirados, mas foi um esforço de si mesmo. O teólogo Jerônimo, que é da própria igreja romana católica, ele mesmo descreve isso aqui no ano 1546, onde foi concluído no Concílio de Trento que esses livros iriam ser admitidos pela igreja como livros santos, mas o próprio teólogo Jerônimo está dizendo assim: esses livros não são para inspiração, mas são para, no máximo, pesquisa e estudo. O próprio teólogo da própria igreja romana declarou isso. No resumo desses livros está lá um artigo que esses livros são de esforço humano para instrução, mas não inspirados. Então, quando esses livros foram adotados pela igreja romana como santos, é porque o concílio de teólogos católicos resolveu aceitar por ordem a liderança da igreja, mas não porque realmente são inspirados, porque até hoje a igreja tem uma política. O que a igreja determina não é o que a palavra determina, mas até hoje a norma da igreja romana é: o que a igreja determina é verdade, e não o que a palavra determina. Isso você vai achar em qualquer pesquisa que você fizer. Qualquer pesquisa que você fizer, você vai ver lá um bispo ou um padre dizendo: o que a igreja determina, o que a tradição da igreja determina, isso é verdade, não a Bíblia. Isso não são palavras minhas, eu estou só repetindo o que próprios padres e bispos falam. Então a igreja e a cultura, a tradição sempre esteve acima do que é Bíblia para a igreja romana católica. Por isso ela acabou aceitando essas práticas aqui, porque é uma questão humana aqui, não uma questão revelada por Deus.
No livro de Eclesiástico também está dizendo que ofertas, esmolas, apaga pecado. Nesse livro eclesiástico aqui dos apócrifos, capítulo 3, versículo 29 e 30, vai dizer: o prudente medita em seu coração as parábolas, e ouvindo atento o desejo do sábio. A água extingue fogo, e a esmola apaga pecados. Olha só, mais uma heresia, né? Esse livro apócrifo, que esmola, assim como a água apaga o fogo, as esmolas também apagam o pecado. É uma mistura do que acontecia no ritual antigo, no tempo dos hebreus. Que a gente vamos ver no tempo dos hebreus que era necessário ofertas de sacrifício para o perdão de pecados, porque eram rituais judaicos para que era sombra. Paulo vai dizer que todos os sacrifícios e essas coisas eram sombra do sacrifício perfeito de Cristo por nós. Antes de Cristo, os judeus viviam ofertando, fazendo oferta de sacrifício para perdão de pecados. Mas aqui está afirmando de novo que por ofertas se apaga o pecado, anulando a obra de Cristo na cruz, que foi por meio do sacrifício de Jesus que nós recebemos perdão dos nossos pecados. Não há outro modo, se não for pelo sangue de Jesus, para a gente ser lavado dos nossos pecados e perdoados. Mas aqui, este livro histórico ainda está trazendo essas práticas de que o homem precisa ofertar para obter perdão de pecado. Isso é uma heresia. Em Cristo tudo se fez novo. Pelo sangue e sacrifício de Cristo somos livres, lavados. E aí você vê algumas igrejas e algumas culturas religiosas ainda fazendo esse tipo de coisa, agindo como oferta fosse suficiente para apagar o pecado dos homens, e isso não serve mais. A única coisa que apaga o pecado é o sangue de Jesus. Também está escrito neste livro que é melhor a maldade, olha que coisa dele, é melhor a maldade do homem do que a bondade de uma mulher. Uma coisa terrível. Capítulo 42, versículo 12 a 14. Diz assim: não te prendas à beleza de ninguém, não te sentes no meio das mulheres, e das vestes sai atrás, e da mulher a malícia feminina. Mais vale a maldade do homem do que a bondade da mulher. Olha que coisa terrível. Ensinando que a maldade do homem pode ter alguma coisa boa, porque uma mulher enganosa. Não, um engano não cobre o outro. E aqui está dizendo porque a mulher tem malícia e usa de sensualidade, então mais vale um homem mau. Que isso? Um pecado não se cobre com o outro. Uma mulher ou um homem malicioso, e você vai dar valor para o outro, para a maldade do outro, para encobrir o pecado do outro. Não tem condição. Então, é mais uma heresia dizendo que por causa do feitiço e da sensualidade da mulher, mais vale um homem mau. Coisa terrível. No livro também diz que é preciso amar e fazer o bem,
ao seu Pai para você ser salvo. Capítulo 3, versículo 14 e 15. Uma caridade feita ao Pai não será esquecida. Para os teus pecados te levará à separação. No dia da tua aflição, o Senhor se lembrará de ti. Os pecados se desfarão como o gelo no sol. Porque você faz o bem para o seu Pai, seus pecados serão apagados. Não. A Bíblia diz que devemos honrar nossos pais e mães, honrar com vida santa diante de Deus. Mas não é os bens que fazemos para os pais, para alguém, que vai nos levar a apagar o pecado. Mais uma vez, mais um livro está dizendo uma mentira, que o bem que você faz para o seu pai é isso que vai apagar o seu pecado. Não, não é isso. Você precisa ter vida transformada em Cristo. Não tem pagamento de pecado se não estiver embaixo do sangue de Jesus. Aleluia. E esses termos que vai levar muita gente a um engano, né? Porque o sujeito hoje tenta ser o melhor possível para alguém, para os pais, para dizer que assim ele está sendo redimido, assim ele está sendo apagado os seus erros. Não, não. O que apaga erro é arrependimento. Humilhai-vos debaixo da potente mão do Senhor. É isso que a palavra diz. Arrependimento. É isso que Jesus pregou. Você vê que nesses termos todos aqui não está dizendo para o homem se arrepender e se voltar ao Senhor, está dizendo de obras, né? Obras para um, obras para outro, e através dessas obras você acaba que tendo seus pecados perdoados, e isso não é verdade. Por isso, toma cuidado com aquilo que você ouve, que te faz bem. Isso aqui faz bem, né? Se você é um camarada legal, então está tudo certo. Seus pecados estão sendo perdoados, porque você é um camarada legal. Isso faz bem para nós. A gente estava andando no erro, caminhando no erro, a vida inteira, e chegavam aqueles falsos amigos, né? Dizer, pô, você é um camarada legal, você é um cara de firmeza, você está sempre junto, você está sempre ajudando, dando força para um e para outro. Você é um camarada legal, vai em frente. Isso tudo engano para nós, né? A gente anda numa vida enganosa, dizendo, pô, eu sou um cara, olha o que eu faço, olha, as pessoas me reconhecem como alguém legal, como alguém bacana, mas isso não ia levar ninguém, não ia me levar para a salvação. Nós íamos morrer perdidos por causa disso. Porque são palavras que vão levar você a acreditar que você está no caminho certo por causa das suas ações. Quando a Bíblia realmente está dizendo que não é por obras, mas sim por Cristo Jesus, por uma salvação que é dom de Deus, que é presente de Deus. E a gente estava neste engano, caminhando por obras, caminhando por uma lógica humana, dizendo que eu sou alguém de bom coração, então por que Deus vai me condenar? Né? Nós andamos nesse engano. A religiosidade faz isso na mente do homem. Eu sou alguém de boas obras, por que Deus vai me condenar? Eu tenho um bom coração, eu tenho uma boa fé no meu coração, eu ofereço obras, sacrifício, então por que Deus vai me condenar? Esse era o engano que estava no nosso coração. Mas quando a verdade Cristo se revelou, Cristo disse, ei, arrependei-vos. Jesus chega diante de um jovem que obedecia mandamentos, que fazia bondade, que honrava os pais. Jesus disse, ei, me siga. Ele perguntou, o que eu faço para herdar o reino? E Jesus disse, ei, me siga. Ou seja, obedeça a minha palavra. Você já é muito religioso, você já é muito bem visto diante de todos, de boas obras, mas se não reconhecer Cristo, está perdido. Então não é por grau de religiosidade,
Não é por grau de frequência que você tem em uma igreja. Não é pelas boas obras que você faz na sociedade. Não. É por reconhecer que sem o sangue de Cristo nós somos miseráveis, pobre, cego e nu. Essa é a verdade bíblica que frustra toda a concepção religiosa de boas práticas. Toda a concepção que nós tínhamos religiosamente de boas práticas, que isso era garantia de paz e de salvação eterna, caiu por terra. Porque não é sobre concepção religiosa, não é sobre obras, mas é sobre reconhecer e andar nas pegadas de Jesus Cristo. E é isso que esses livros nos traz como confronto com a verdade bíblica de Jesus. Essas práticas que só confrontam a verdade bíblica. E por último, o livro de Baruque, que vai dizer. Primeiro ele começa já errando numa revelação, dizendo que estava na Babilônia e durante 7 gerações durou o cativeiro. E isso já é uma revelação errada, porque o cativeiro na Babilônia durou 70 anos. Se fosse 7 gerações, uma geração era aproximadamente a partir de 40 anos. Então ia durar um pouco mais de 240 anos, 7 gerações. Ele já começa errado na sua revelação, falando que o cativeiro durou 7 gerações. Não foi 7 gerações, foi 70 anos, como disse o profeta Jeremias. Já é o primeiro erro nessa revelação de Baruque. Jeremias 29, versículo 10 diz: o cativeiro perdurará por 70 anos. A idolatria condenada. O próprio livro aqui, ele vai trazer uma mensagem de uma idolatria condenada. O capítulo 6, versículo 33 a 39 de Baruque, vai dizer assim: alguém que faz mal ou bem e são incapazes de retribuir e não podem entronizar um rei nem destronar, nem dar riquezas de dinheiro a alguém que lhe faz um voto ou não cumpre. Não reclamam. Não salvam o homem da morte e livram o fraco das mãos do forte. Não podem restituir a vista do cego nem salvar o homem necessitado. Não se compadece da viúva, nem ajuda o órfão. Os ídolos de madeira, dourados e prateados, são iguais às pedras extraídas do monte. Os que cultuam serão humilhados, como crer ou falar que são deuses. O próprio livro aqui tem uma menção. O próprio livro apócrifo, que a igreja romana acredita, tem uma menção clara, demonstrando, isso aqui é uma das partes que são boas e que tem concordância com a Bíblia Sagrada. Esse próprio texto do livro que a igreja romana acredita está condenando veemente que as obras para alguém não podem livrar ninguém da condenação, e que as idolatrias, os deuses, as imagens de madeira, douradas, prateadas, de pedras extraídas de montes, que são cultuadas, todos que fazem essas práticas serão humilhados. Como crer e falar que são deuses? O próprio livro que a igreja acredita está condenando as práticas dela. Porque o costume é qual? A cultura romana. No Brasil, na cultura católica, é alguém se prostrar diante de uma imagem. É alguém cultuar
uma imagem de um suposto santo ou santo que faleceu. Essa é a cultura. E o próprio livro que a igreja acredita está condenando essa cultura. Então você vê aí um contrassenso muito grande. Livros que levam a práticas de cultura errada e um livro, ao menos nesse texto de Baruque, que está condenando essas práticas. Não precisa nem usar a Bíblia dos protestantes, que eles dizem que é uma Bíblia adulterada. A própria Bíblia da Igreja Romana está trazendo um texto condenando práticas de idolatria, práticas de culto, de cerimônia, de veneração ou adoração a qualquer tipo de imagem de pessoas que morreram, que se tornaram santas segundo o conceito católico. Então, é muito claro aqui que há muita divergência no próprio compêndio de livros que a igreja segue. Todas essas práticas de idolatria e de obras humanas não são agradáveis a Deus, porque não partem do princípio bíblico consagrado ao Senhor. Então, esses são os 7 livros que a igreja acabou introduzindo durante o tempo e acabou que sendo uma prática enganosa para muitos. Depois você pesquisa mais, livro de Tobias, de Judite, Sabedoria de Salomão, Eclesiástico, Baruque, os 2 livros de Macabeus. Também na Bíblia foi introduzido aumento em versículos no livro de Esther. Também foi introduzido o aumento de 2 capítulos a mais no livro de Daniel. Fala de Daniel em batalha com o dragão. O livro de Esther vai trazer orações e clamor de Mardoqueu e Esther, aonde não tem na Bíblia judaica e na Bíblia protestante. Então tem muitas adições e vai aparecer muito mais. Porque tem mais de 5.000 pedaços de manuscritos que foram encontrados. Tem a Bíblia Etíope, que vai sair agora, mais um filme aí, em Hollywood, sobre Cristo, baseado na Bíblia Etíope. E aí você que é um cristão, que só vive de olho em novela e não lê Bíblia, cristão de Hollywood que só vive de olho em filme e não lê Bíblia, vai ver na tela do cinema um filme bonito falando sobre a crucificação de Cristo, mas com contextos totalmente distorcidos. Você não vai entender nada e vai acabar às vezes acreditando porque alguém disse que achou manuscritos, sim, que são muito antigos, mas não são verídicos. Não é porque eu acho um documento antigo que vai falar da história de Jesus e de muitos profetas, de muitos personagens bíblicos antigos, não é por isso que esse livro vai ser reconhecido como norma para a igreja. Existem textos descritivos que estão contando uma história. E existem textos normativos, que é norma para a igreja, que são regras para a igreja e para o povo de Deus. E por esses textos, muitos livros descritivos, até Pedro teve outros livros, escreveu outro livro, Paulo. Muitos homens escreveram livros, mas nem todos os livros foram considerados como inspirados, foram só descritivos. Não é norma para a igreja. Tudo que passa, tudo que entra em contradição com 66 livros que foi considerado por toda a história da igreja, pelos apóstolos e pelos primeiros mestres depois dos apóstolos, esses 66 livros, no ano 397 depois de Cristo, foi considerado por todos os pais da igreja primitiva. O que é isso? É aqueles que andaram próximos dos apóstolos de Cristo.
no ano 397, foi fechado o cânon, conjunto de regras sagradas para esses livros. E esses livros foi fechado e considerado como sagrados e inspiração de Deus. E somente no ano 1546, mais de 1200 anos depois, dos livros, 66 livros já estavam fechados, já estavam tudo escrito e considerado inspirado. Aí vem 1100 anos e pouco a mais para frente, chega no ano 1546, a igreja, que se dividiu da igreja primitiva. A igreja romana não é a primeira igreja, aprenda isso. A igreja romana, ela se dividiu porque a igreja está em Roma, a igreja de Cristo estava em Roma, e as outras igrejas que saíram de Jerusalém estavam espalhadas em outros lugares. A igreja ortodoxa da Armênia, onde hoje também se conhece como Rússia, tá? A igreja ortodoxa. Igreja dos apóstolos se divide, aí a igreja romana inventa de levantar um líder inefável chamado Papa, e aí inventa concílios para considerar esses livros como santos, por causa de vaidade e briga humana. Essa é a verdade. E aí se introduziu um monte de tipo de erro. Por isso você vê aí a doutrina de indulgência, pagamento de oferta para pecado. Você vê aí a doutrina de purgatório, que você precisa orar pelo morto que está sofrendo, porque senão aquele morto vai ficar sofrendo no purgatório. Isso não existe, isso não é bíblico. Isso frustra a nossa criação, porque nós fomos criados assim. E quando a verdade de Cristo vem, nos frustra. Porque se eu cresci assim, meus pais cresceram assim, e agora eu descubro que é errado assim, biblicamente é errado. Biblicamente, por causa dessas divisões dos homens e da igreja, foi se introduzido esses tipos de ensinamento que enganou gerações e gerações. Mas graças a Jesus Cristo e a revelação da palavra, que não se confunde, nós hoje somos livres do mundo. Se você pegar os 66 livros da Bíblia, 39 do Antigo Testamento, 27 do Novo Testamento, você não vai ver confusão. Você pode ver diferenças ortográficas, porque são muitas traduções, tem mais de 40 tipos de traduções bíblicas. Normal, diferença ortográfica. Agora, incoerência de texto com texto, não. A Bíblia explica a Bíblia. Mas quando você entra, como nós vimos aqui, nesses 66, 7 livros a mais que a igreja introduziu como doutrina, aí nós percebemos quanto engano é. Por isso, estude, pesquise, compre, se você não tem uma Bíblia, estude, compre, se esforce, para que você não seja enganado por ninguém. Nem pela igreja cristã, que hoje está se corrompendo também demais. E você precisa estar firmado na palavra. Essa palavra não foi mudada, acrescentada pelo homem, mas como a palavra diz, ai daquele, né? Que acrescenta ou tira uma vírgula dessa palavra. Que acrescentaram-se coisas que levaram multidões e gerações para a perdição. Então, este estudo sobre esses livros que, desde o ano 280 a.C., que foi introduzido, a tradução Septuaginta do hebraico para o grego chegou até a igreja romana, chegou até nós, e através do protestantismo foi polido a Bíblia, e hoje nós seguimos as regras somente dos 66 livros e não desses livros, 7 livros a mais. Eu quero revisar também com os irmãos o que tivemos na aula passada sobre
conceito de canonicidade. O que é preciso para você olhar para uma literatura entender que ela é santa? Canon significa algo sagrado, consagrado. É um termo de qualidade, canon. Por isso que a igreja usa aquele termo, né? Vamos canonizar alguém. Quando a igreja romana vai declarar que alguém é santo, vai dizer, vamos canonizar tal pessoa, que é o conceito, canon é um conceito de autenticidade sobre alguém ou sobre uma escritura. E o conceito de canonicidade, de revelação, de seriedade é que os apóstolos ou alguém próximo dos apóstolos pregaram, ensinaram. Outro conceito é que toda a igreja, sem exceção, recebeu aquela escritura como santa. Toda a igreja primitiva que se converteu a Jesus recebeu as palavras de Cristo, todo o Novo Testamento, como santo. Além disso, toda escritura que é canon, que é santa e sagrada, ela não leva ninguém à perdição e a engano. Esse é o conceito de canonicidade. Não leva ninguém ao engano. Toda a igreja ouviu e testemunhou que aquele ensino é santo e sagrado. Alguém próximo dos apóstolos também ouviu e testemunhou que era sagrado. Então foi declarado que aquela escritura era santa, canonizada, tinha os termos do canon. Amém? A diferença lá das Bíblias, que eu falei na outra aula, da Bíblia hebraica original, que é 5 livros, Pentateuco, e os livros da Taná, que é os livros dos profetas. Essa era a Bíblia hebraica. Aí vem a Bíblia Septuaginta, a tradução hebraica para o grego, que carrega a Torá, a Taná, e carrega esses livros históricos, como nós estudamos nesta noite. Daí veio todas essas questões históricas aí, porque foi a tradução do hebraico para o grego que trouxe essas misturas. E depois veio a Bíblia Vulgata Latina, que é a Bíblia Romana Apostólica, que pegou todos esses livros como sagrados, sem incluir nada. E depois vem, um pouquinho mais do ano de 1600, vem Martinho Lutero, o padre que se reformula toda a doutrina e traz a Bíblia, a doutrina protestante, que é a qual nós temos. Ele traz de volta a Bíblia que foi conferida pelos judeus, que é só a Bíblia hebraica, mais os livros do Novo Testamento. Esses livros que nós estudamos hoje são os livros apócrifos, são livros do Antigo, correspondem ao Antigo Testamento, período interbíblico, entre 400 anos, de Malaquias até Mateus. É aí que se funde todo esse costume literário, e aí de muitos escritores, e a igreja pegou tudo isso. Bem? Essas são as diferenças da Bíblia hebraica, da Bíblia grega, da Bíblia Vulgata Latina de Roma e da Bíblia protestante, que é a qual nós seguimos e temos como norma e regra de fé reconhecida pelos pais da igreja. Bem? Se você precisar de mais pesquisa, tem 2 sites muito bons, que é o site CACP, o maior site de apologética de estudo cristão em defesa da palavra, CACP. Você vai encontrar tudo o que você precisa
lá, Centro Apologético de Pesquisas Cristãs. E também tem o site Teologar, canal Teologar, o pastor Tardes, canal Teologar, é muito bom, tem muito estudo lá, você pode conferir o que vimos aqui. Eu estou usando a Bíblia Apologética de Estudo, mas se você não tem, você pode ir nesse canal Teologar. Você vai ver o pastor Tardes, professor Tardes, você vai ver lá também muito estudo bom, você vai também poder achar esse mesmo estudo que eu tenho aqui na minha Bíblia de Estudo, você vai poder achar lá também. Essa Bíblia de Estudo que eu tenho é do próprio site CACP. Eles escreveram os estudos aqui nessa Bíblia, muito bom. Você possa crescer em conhecimento. Antes não tinha, você tinha que ir até o centro da cidade, com uma biblioteca, era uma dificuldade para estudar, quem não sabia, tinha que ir lá e pegar fila, às vezes você chegava lá, não tinha o livro que você precisava. Hoje tem internet aí, você fica com a sua cara aí na novela, só vendo coisa, não tem uma hora para estudar sobre Cristo. Como é que você quer crescer em Cristo desse jeito? Se você não tiver uma disciplina na sua vida, ficar horas no celular, vendo um monte de coisa, e aí, qual o tempo que você tem? Eu vejo muita coisa, eu também vejo filme, eu também vejo série, eu também vejo documentário, também me distrai. Mas eu tenho como prioridade, eu tenho que ter um tempo de estudo e conhecimento. E as ferramentas estão aí. A internet está na palma da sua mão. Você pode adquirir tanta coisa na palma da sua mão. Mas você, por não se interessar, você não cresce. Mas quem quer crescer, Deus proveu tudo. Todo mundo tem um celular na internet. Difícil alguém que não ande com o celular na internet. Então, estude, pesquise. Mas será que o que o pastor falou é verdade? Será que é lindo? Será que o que o irmão está falando lá é verdade? Pesquise. Não seja levado por vento de doutrina estranha. Pesquise. Você vai ver onde é que está a verdade. Se está na palavra ou se está no costume, na religião. É sobre a palavra. Aqui a palavra está acima de tudo. Não é a igreja que manda, é a palavra que manda. Não é o costume que manda, é a palavra. É que sejamos frustrados com aquilo que tantos esperávamos, aquilo que tanta gente acreditava, mas aí quando a verdade vem, a gente tem que mudar o caminho. Porque ou a gente decide a verdade de Cristo, ou a gente decide seguir as nossas verdades. As nossas verdades nos levam para o engano. Mas a verdade se chama Jesus Cristo. Amém? Entenderam alguma dúvida sobre o que foi falado aqui? Esta noite sobre esses livros? Uma dúvida? Não, eu tinha, não dúvida, mas quando eu me converti, eu ouvi isso, né? Que, na verdade, a Bíblia católica, ela foi a primeira. E aí, depois de Lutero, ele protestou e aí ele tirou os outros livros, né? Então, aí a pessoa que falou, ele falou, olha, a Bíblia verdadeira é aquela. Então, vem um homem do nada e tira os livros. Isso, é ao contrário. Né? É ao contrário. A gente estudou aqui a Bíblia real, a Bíblia hebraica, com os hebreus, com os judeus, e por conta de todas essas questões históricas, foi introduzido nas traduções desses livros históricos e a igreja brasileira pegou para si. Mas quando você começa a mergulhar nisso, você vê e começa a punir aquilo que realmente não é, nunca foi. Mas costumes de homens, normas de homens existem, né? E a gente respeita, mas o que é original precisa ser preservado. Se tem uma coisa que a gente precisa reconhecer no judeu, é isso. O judeu ele sempre brigou muito por aquilo que é original. Por isso a briga dos fariseus com Jesus. E os fariseus sempre lutaram para defender, foram apologetas, ou seja, é aquele que defende a doutrina.
Os fariseus sempre defendiam a doutrina da Torá e da Taná, Moisés e os profetas. E aí Jesus, que é o cumprimento único da história, que pode, que faz, que mudou muita coisa, se chama Jesus, porque Ele é o Senhor da história. Ele é o Senhor da palavra. Ele é o próprio verbo. João não disse que Ele é o próprio verbo, Ele é a própria palavra. E aí Jesus vem cumprindo a palavra com graça, misericórdia e salvação. E aí os judeus, os fariseus que guardam a palavra, tudo em nome da palavra, brigaram com Jesus e crucificaram Jesus. Porque Jesus veio para cumprir esta verdade. E eles não entenderam, mas a Bíblia diz que eles vão entender. Na volta de Cristo eles vão entender que o céu é o primeiro. Então o judeu ali sempre brigou e ainda briga por conta do original da palavra. E aí, por isso o judeu não aceita o Novo Testamento, porque o Novo Testamento é de Cristo. É sobre Cristo. E aí o judeu não consegue compreender que Cristo é o cumprimento do Antigo, revelando no Novo Testamento. E por isso que nós não podemos passar a isso. É o que Paulo disse em Gálatas: olha, se vier até anjo pregar um outro evangelho, uma outra escritura, é maldito. Por que Paulo está dizendo até anjo? Porque é possível que nós sejamos enganados por manifestação espiritual de uma imagem espetacular revelando uma nova palavra. E quando nós vamos estudar isso aqui mais para frente, sobre as religiões, você vai ver que a maioria delas tem uma manifestação angelical. Tem uma manifestação de um ser espiritual extraordinariamente e traz um novo conceito. E aí Paulo já tinha avisado em Gálatas: se até anjo vier do céu pregar um outro evangelho, uma outra escritura, é maldito, porque não pode passar de Cristo. Entende? Então, abre os seus olhos espirituais, se firme em Cristo, porque pode ser. Já aconteceu em muitas religiões e ainda vai acontecer muito mais. Aparições extraordinárias que você olha e diz: isso aqui veio do céu, não veio. Veio do próprio maligno para enganar, se possível, a Bíblia diz, até os escolhidos. Se possível. Mas quem está firmado na verdade não vai se corromper, nem se anjo descer do céu e dizer: eu vim da parte de Deus, mas falando daquilo que não é de Cristo, aparta-se de mim. Glória a Deus. Porque Cristo é a verdade, hoje, amanhã e sempre. Amém? Glória a Deus. Então você recebe isso, agora glorifica o Senhor. A próxima aula vai ter a prova, amém? A próxima aula, não é na próxima quarta, na próxima aula, daqui 2 semanas. Bem, para a gente fechar essa matéria. A internet está aí na sua mão, pesquisa. Tá, o canal do YouTube da igreja, está lá as aulas. Pesquisa. Eu estou olhando lá, ninguém está acessando as aulas lá, as visualizações são poucas. O canal do YouTube da igreja está lá as aulas. Não adianta ficar com dor de cabeça, as aulas estão aí, na sua mão, na internet, é só você ler, é só você buscar, e você vai crescer em nome de Jesus, amém? Vamos orar? Vamos agradecer a Deus. Glória a Deus. Só uma novidade para você, a cada matéria fica um pouco mais difícil. Não porque é difícil, mas é porque você se aprofunda mais, né? Você entende mais. E aí, depois de passarmos essa prova, nós vamos entrar sobre as seitas e heresias, para você entender as práticas espirituais e religiosas, que às vezes até no nosso meio a gente, se não tomar cuidado, a gente acaba abraçando o que é heresia, o que é mentira, o que é engano, o que é acréscimo. E nada pode ser acrescentado.
acrescentado a esta palavra. Amém? Vamos orar, vamos agradecer a Deus em nome de Jesus. Senhor Deus Santo, nós te agradecemos por esta hora. Te agradecemos pela tua palavra que é fiel e verdadeira. E que a tua palavra, Senhor, não pode ser mudada. Tu és a verdade, Senhor. Tu és a misericórdia sobre nossas vidas. Através do teu amor, da tua misericórdia, é que somos salvos. Pelo teu sacrifício, Senhor. Como disse o apóstolo Pedro na carta, em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12. Que não há outro nome a qual podemos ser salvos se não for por meio do nome de Jesus. E nós não podemos fugir disso, ó Deus Santo. Ainda, Senhor, que a nossa fragilidade, a nossa pequenez nos diga outras coisas, mas nós precisamos estar firmados na tua palavra, saber que o Senhor é a verdade e não há outra verdade além de ti, Senhor. Aleluia. O Senhor é a verdade absoluta, hoje e sempre, aqui e em todos os lugares, porque tu és Deus. Tu és o Deus revelado dentro do homem. Através de Cristo, o Senhor se revelou para nós. E aqui nós estamos, ó Deus Santo, para te obedecer e viver segundo a tua vontade. E que toda mentira, todo engano caia por terra na vida do teu filho e da tua filha. Que se abra, Senhor, o entendimento dos teus filhos, ó Pai, sobre a verdade do Senhor revelada. Ó Deus Santo, e que o teu povo caminhe nessa verdade. A verdade é o Senhor, e assim nós somos salvos, debaixo da graça e da bondade do Senhor, ó Deus Santo. Leva os teus filhos amparados debaixo da sua potente mão de volta para casa, e que o nome do Senhor seja exaltado, hoje e sempre, sobre a vida de cada um, em nome de Jesus. Amém? Erga as suas mãos, que o grande amor de Deus Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Santo Espírito de Deus, estejam com todos, não somente agora, mas para todos sempre. Toda a igreja diz amém. Graças a Deus.